TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite, aqui pela TV Candidez. Dentro da proposta da emissora, que é levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Programa de saúde ao vivo é sábado, ou melhor, na terça. No sábado é programa de saúde gravado, onde não tem como você participar. Você vai apenas assistir e vai apenas contemplar. Nesta terça-feira, que é a primeira terça-feira de agosto, hoje é dia 6. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez em agosto, eu recebo o naturopata Ramon de Assis. Você já sabe que todo mês ele está presente aqui na TV Candidez, onde nos ajuda a fazer o programa com informação importante dentro da visão da naturopatia, que cresce a cada dia mais, principalmente por parte de pacientes, o interesse em conhecer um pouco mais. Ramon de Assis, boa noite. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez ao vivo no estúdio da TV Candidez. Você que nos ajuda aqui a fazer o programa trazendo informações importantes. E quando o Ramon vem, a audiência lá em cima. Boa noite, Ramon. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos que nos acompanham pela TV Candidez, aqui no programa Amostra Grátis da Saúde, que é um programa que eu também fico muito à vontade, muito feliz de estar aqui colaborando, né? E sabendo que as pessoas realmente estão cada vez mais interessadas, né? Pela naturopatia, né? Muitos não sabem muito por esse nome, mas sabem que os tratamentos naturais estão em alta. O Ramon, enquanto com muita gente que pergunta por você, quando é que o Ramon vai voltar? Eu gostaria que ele me abordasse isso. Aliás, eu até recebi uma abordagem aqui nesse meio de semana sobre a questão do diabetes, foi do Ronaldo Franklin. Ele disse que vai participar do programa, se ele participar eu vou fazer aqui a pergunta dele. E as pessoas te encontram, te falam também, Ramon, te vejo de vez em quando lá na TV Candidez, lá no Amostra Grátis da Saúde. Você também tem essa receptividade do público aí na rua ou até mesmo dentro do consultório? Com certeza, né? Na rua, surpreendentemente, a gente está passando, e uma pessoa que a gente não conhece, de repente fala, eu te vi lá na TV Candidez, no programa de Samuel, e gostei muito, né? Sempre dando boas referências, isso é muito gratificante, né? É algo novo para a gente, mas é muito gratificante, porque a gente faz com muito carinho, né? Olha só, nosso tema está na tela, plantas medicinais, a nova ferramenta da medicina. Você pode participar conosco enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Não justifica gravarmos um programa de saúde, o interessante é que ele seja ao vivo. Interessante que você possa participar conosco pelo WhatsApp da TV Candidez, que está ativo nessa terça-feira. O Ramon, para a gente começar, o que são plantas medicinais? Você consegue fazer aí um resumo para a gente começar esse nosso bate-papo de hoje? Com certeza. Primeiro, né, fazer algo que a gente já esclareceu no próprio programa, mas é interessante a gente entender aí sobre a diferença de uma medicina tradicional para uma medicina convencional. A medicina convencional, ou seja, a medicina alopática, né, essa que utiliza dos medicamentos farmacosintéticos, é uma medicina que existe há pouco mais de 200 anos. E é uma medicina que ganhou aí, né, a popularidade até por causa dos seus efeitos imediatos, né, as suas respostas rápidas, né, por exemplo, para tirar uma dor. Todo mundo sabe que um medicamento químico, muitas vezes, na maioria das vezes, consegue aliviar uma dor de um paciente de uma maneira muito rápida, né? E para o paciente, o que mais incomoda naquele momento é a dor, sem pensar aí na possível causa, que aí é onde entra melhor a naturopatia. Então, a medicina convencional
trata dos pacientes de uma maneira relativamente rápida e ganhou essa popularidade. E, obviamente, pela demanda, né, pela grande demanda, também conseguimos hoje ter preços muito acessíveis, né, da medicina convencional. Então, essa é a medicina convencional. Por quê? Convencionou-se que essa é a medicina principal, né, na maioria dos países, inclusive. Já a naturopatia, né, ela existia antes mesmo de emergir aí a medicina convencional, que era a forma de tratar das pessoas de modo natural. Era assim que se tratavam as pessoas antes da medicina convencional, ou seja, antes de 200 anos atrás, era a naturopatia. Não com esse nome, talvez, mas com outros recursos naturais. Dentre eles, a fitoterapia, que também não levava esse nome, mas o que é a fitoterapia? Fito vem do latim, significa planta, né? Terapia é tratamento, então tratamento por plantas. E que plantas? As plantas medicinais, né? Existem inúmeros tipos de plantas, né? Existem plantas ornamentais, existem outras plantas, mas as medicinais são aquelas que são utilizadas para tratamentos. Muitas pessoas perguntam para mim, mas todo medicamento não é feito a partir de uma planta medicinal? Pois é, mais ou menos. Na verdade, o princípio ativo medicinal de uma planta é estudado, né? E muitas vezes ele é modificado. Às vezes pega uma só ação medicinal da planta, às vezes uma planta tem mais de 200 ações medicinais. Pega-se uma, potencializa-se ela com um químico, né? Com um composto químico, e aí faz-se o medicamento químico. Então não dá para dizer que é natural. A maior parte do medicamento químico, apesar de ter algum princípio ativo medicinal natural, mas ele é muito modificado. Por isso é conhecido como fármaco sintético. E muitos medicamentos novos nem tem nada de natural mais. Então, o nosso corpo não tem a facilidade de reconhecer os medicamentos químicos, em sua maioria, principalmente por longos tempos, né? A gente já sabe disso, são os chamados efeitos colaterais. Bom, mas a fitoterapia, que é vinda de onde? Das plantas medicinais, ela é muito antiga. Claro, desde que o mundo é mundo, existem as plantas, inclusive as plantas medicinais. Mas aí existem as chamadas medicinas tradicionais, dentre elas a medicina tradicional chinesa, que existe há cerca de 4.500 anos. E ela utiliza muito das plantas medicinais e da fitoterapia, né? Tem a fitoterapia chinesa, que é assim conhecida. A medicina indiana, que é a medicina ayurvédica, existe há cerca de 7.000 anos e utilizando-se principalmente das plantas medicinais, ou seja, a fitoterapia ayurveda, né? E ainda existe a fitoterapia em tratamentos conhecidos pela chamada medicina dos índios, né? A antiga medicina xamânica, que existe cerca de 40.000 anos. Olha só, então as plantas medicinais são utilizadas por estas medicinas tradicionais, medicina chinesa, cerca de 4.500 anos, medicina indiana, que é a medicina ayurvédica, há cerca de 7.000 anos, e a medicina xamânica, que utiliza das plantas medicinais, há cerca de 40.000 anos. Daí, né, tanto conhecimento popular, porque muitas pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, né, os meus pais, os meus avós, eram mais conhecedores disso, porque foi passado aí de geração para a geração, até porque não se tinha muito acesso à medicina convencional. Então, ela é antiga e por essa razão, Samuel, é uma forma de terapia, as plantas medicinais e a fitoterapia, muito segura pelo seu uso, porque por milênios pessoas já utilizavam dessas plantas e não tiveram problemas. Então sabe-se que elas são muito seguras. Tem uma diferença então, pelo que você está colocando aí, entre plantas medicinais e a fitoterapia. A fitoterapia seria já o resultado do aprimoramento da planta medicinal ou eu estou enganado? Então, o uso popular das plantas medicinais, né? Por exemplo, vou pegar aqui a trançagem ou tanchagem. Muita gente usa isso, né? Desde os tempos mais antigos. Com certeza. A trançagem ou tanchagem... É um chá, correto? É uma planta. Pois é, mas faça um chá. Faça um chá. É uma planta medicinal, cujo nome científico é Plantago major,
E é assim que nós, né, prescritores, passamos para as farmácias de manipulação para que não haja erro, né, na identificação, porque os nomes populares mudam de região para região, mas o nome científico é um só. E aí a gente prescreve essa planta. Então, veja bem, a planta, a trançagem é uma planta medicinal. A fitoterapia é o uso racional desta planta medicinal para fins de tratamentos. Então, veja bem, muitas pessoas podem se utilizar desses chás. Por exemplo, o chá da trançagem. Vai aliviar ali processos de infecções, né, processos inflamatórios, processos gripais, né? Ela tira dor, ela tem um efeito analgésico, anti-inflamatório, enfim, uma infinidade de possibilidades. Então, as pessoas tomam um chazinho ali da trançagem e podem aliviar daqueles males que elas estão sentindo. E isso é o uso da planta medicinal. Agora, a fitoterapia é o uso racional disso, Samuel. Por exemplo, quando eu preciso de combater um processo, uma infecção, então eu vou utilizar, mesmo que seja da trançagem, mas aí a gente utiliza, por exemplo, dos princípios ativos daquela planta de maneira padronizada. Então a gente pega ali e faz uma solicitação para a farmácia de manipulação que coloque ali naquela cápsula ou naquelas gotinhas a quantidade correta para aquele organismo. Porque se a gente erra na prescrição, toma um chazinho de trançagem, a margem de erro é muito grande. Então muita gente, eu tomei o chá disso e não melhorei. Claro, a pergunta que se faz qual que é a dosagem que você precisava para o seu organismo, né? O meu organismo precisa de uma dosagem, o seu de outra. Então, esse cálculo, quem faz é o profissional especialista em plantas medicinais, mas que vai fazer o uso racional. E esse uso racional chama-se fitoterapia. Ramon, agora você está fazendo aí uma colocação que eu quero comparar um pouquinho com o medicamento que muita gente usa, compra na farmácia. Sim. Entenda bem o que eu vou te dizer. O medicamento que vai servir lá na casa de determinada pessoa para paciente pode servir para aquela pessoa, naquela dosagem, determinadas vezes ao dia, e isso se aplica também às plantas também. Exatamente. Porque o que vai valer para uma pessoa pode valer para outra, mas na maioria das vezes pode também não valer. É aquela chamada da receita da vizinha. Olha, isso. Deu certo aqui comigo, pode tomar que vai dar certo. Ou pode fazer esse chá, ou pode consumir tal planta. Não é bem isso, não. Pode funcionar, mas uma orientação de um profissional da naturopatia é importantíssimo nesse aspecto. Importantíssimo. Para você ter uma ideia, tem pacientes que chegam no meu consultório e falam, olha, eu quero tratar com plantas, mas eu já usei, por exemplo, a camomila para dormir e não consegui dormir. Ela até me deu um soninho, mas eu não consegui dormir. Quando ele fala que deu um soninho nele, o que eu já pego por ideia? Ele usou a planta muitas vezes correta, mas não na dosagem certa. E aí eu potencializo aqui, faço o devido cálculo para aquele organismo e utilizo ali, como eu coloco o nome científico da planta para a farmácia, manipula, a pessoa toma, aí chega na próxima consulta, o paciente fala, olha, eu dormi maravilhosamente bem, o que foi isso que você me prescreveu? Eu digo, a camomila. Ah, mas eu tomei e não valeu? Exatamente, porque aquela pessoa precisa de uma dosagem e quem faz esse cálculo tem que ser um prescritor especialista. Então, por isso, muitas pessoas equivocadamente rechaçam, não querem um tratamento natural por ter tido uma experiência que não foi tão interessante. Mas é aquilo, faltou qual era a planta correta para aquela pessoa, qual a dosagem correta, de quantas em quantas vezes tomar aquela planta. Então, a falta desse conhecimento na aplicação popular faz com que muitas pessoas não tenham os resultados esperados. Ô Ramon, a gente está recebendo aqui muitas perguntas, você pode continuar enviando a sua, daqui a pouquinho eu vou dar uma passada aqui no intervalo com o Ramon, e no segundo bloco a gente vai formular aqui praticamente todas as perguntas. Ô Ramon, todo caso que vai no consultório do naturopata, sempre vai haver uma indicação, uma receita de uma planta medicinal ou não? Não necessariamente, né? A abordagem, até esclarecendo, né, a minha formação, eu sou naturopata de formação acadêmica, né? A minha faculdade foi em naturopatia, que é essa medicina naturista, né, que só aplica recursos naturais. Mas eu também sou especialista em plantas medicinais, sou especialista e professor de homeopatia. Então, a gente utiliza ali, primeiro a gente tenta entender o que o paciente vai buscar no nosso consultório, Samuel. Às vezes a pessoa chega e já diz, olha, eu quero ser tratado por
homeopatia. Então a gente respeita o pedido do paciente e vai tratar dele com homeopatia. Muitas vezes a pessoa não sabe do que ela quer, né? Ah, eu quero ser tratado por recursos naturais. Aí a gente vai utilizar os melhores recursos. Mas muitas vezes o que a pessoa precisa é de uma indicação de uma vitamina, de um mineral, de uma orientação da alimentação mais adequada para aquele organismo, né? Para aquele problema também que ela está tendo ali. E muitas vezes, né, uma das minhas principais ferramentas são as plantas medicinais através da fitoterapia, mas não obrigatoriamente todo paciente sai com uma prescrição de planta medicinal. Mas a planta medicinal é maravilhosa, eu uso desse recurso porque me dá sempre resultados muito rápidos, muito precisos e elas têm essa margem de tolerância que a gente fala. Muitas pessoas falam, eu gosto de planta medicinal porque ela não faz mal, eu gosto de planta medicinal porque ela não tem efeito colateral. Pois é, tem sim. Plantas medicinais têm efeitos colaterais, né? Diferentemente da homeopatia. A homeopatia não tem efeito colateral, mas a planta medicinal tem efeitos colaterais. Só que os efeitos colaterais de uma planta medicinal não são perigosos, né? Como muitos medicamentos químicos podem gerar efeitos perigosos, as plantas raramente geram, né? São só desconfortos pequenos. Então, por isso, uma decisão de qual é a planta, qual é a dosagem, para que a pessoa tenha os benefícios mais rápidos possíveis e sem nenhuma inconveniência durante o tratamento. Legal. Então, para você que está mandando já suas perguntas, fique tranquilo que a partir do próximo bloco a gente vai começar a fazer todas. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer! Eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Agora há pouco rodou aí o nosso bloco de apoiadores aqui da TV Candidez, uma emissora já há bastante tempo na cidade, desde o princípio da década de 90. E o Almoça Grátis é um dos programas mais tradicionais da cidade. Eu quero aqui de público fazer um agradecimento à Megscan. Ressonância magnética de qualidade é Megscan. Em um dado momento da vida, você pode precisar de uma ressonância magnética. E você vai lembrar do nome que mais te inspira confiança. E esse nome é Megscan. A Megscan tem um horário estendido e isso é muito bom. 3212-7414. A Megscan está muito bem localizada aqui em Divinópolis, na Avenida Getúlio Vargas, quase esquina com a Coronel João Notini.
de segunda a sexta, de 7 da manhã às 10 da noite. E no sábado, de 7 a 1 da tarde. Pouquíssimas clínicas têm esse horário estendido para gerar confiança no seu cliente. Avenida Getúlio Vargas, 825. Eu quero aqui de público agradecer ao gerente Tiago da Megscan, porque ele entende e tem essa confiança num programa de saúde ao vivo da TV Candidez. O Amostra Grátis da Saúde, portanto, contando com esse apoio master da Megscan. Ressonância magnética de qualidade é Megascan. Então, repito, hein? Em um dado momento você pode precisar, você vai sempre lembrar da Megascan. Estou de volta aqui no estúdio. Antes de voltar com o Ramon de Assis, deixa eu dizer aqui alguns parceiros que sempre estão presentes aqui na TV Candidez, estão sempre presentes nas entrevistas e que você pode acompanhar no nosso canal no YouTube. Entre eles, o cirurgião vascular, o médico Carlos Rachid Delarete. O médico Carlos Rachid deu uma entrevista para a gente, onde ele falou sobre a questão das novidades no que diz respeito à cirurgia de varizes. Nós tivemos a presença da doutora Kelly Fonseca, médica psiquiatra. Ela que estaria conosco novamente agora na última terça-feira de julho. Não foi possível. Estamos fazendo aqui um ajuste com a doutora Kelly Fonseca para a última terça-feira de agosto. Doutor Guilherme Gussen, médico cardiologista, também esteve conosco, onde ele falou sobre a questão, principalmente no que diz respeito à prevenção das doenças cardiovasculares. Deni Veloso sempre destaca o Novembro Azul, que remete à questão do câncer de próstata. Esse aí é o doutor médico Deni Veloso. E Gerson Menezes, médico dermatologista, que breve vai estar de volta no estúdio da TV Candidez. Eu estou de volta ao vivo aqui com ele, o naturopata Ramon de Assis. Ramon, você viu que a gente está recebendo aqui muitas perguntas, né? É verdade. Eu não sei, Ramon, se as perguntas estão fora ou não, mas em respeito aí ao telespectador, você sabe que eu sempre procuro aqui ajudar e deixando todos bem informados. Com certeza. Vou aqui por ordem de chegada aqui. Boa noite, Samuel. Boa noite ao doutor Ramon. A homeopatia... no caso, a naturopatia cura tireoide, tem alguma informação sobre o tratamento da tireoide? Sou Toninha, do bairro São Judas. É bom explicar que tem uma diferença da naturopatia para outras questões, né, Ramon? Ah, sim, com certeza. Quem que enviou? Toninha, do bairro Toninha. São Judas. Toninha, um abraço, viu? Obrigado pela participação, pela pergunta. Né, já que você me dá essa oportunidade, entender a naturopatia é uma faculdade, né, é um sistema terapêutico, né, um sistema de tratamentos naturais que englobam todos os demais sistemas terapêuticos. Né? Hoje a gente sabe de tantas formas, tantas terapias, né? O naturopata tem nas suas disciplinas da faculdade a herbologia, né, que é a indicação de plantas medicinais, tem os florais dos mais variados tipos, né? Tem aí a geoterapia ou argiloterapia, tem outras ferramentas mais modernas, como laser terapia, entre outras, né? Tem aí a parte nutricional, né? A dietoterapia, terapia nutricional, dieta ortomolecular, dieta do tipo sanguíneo, né? Então a gente orienta muito os nossos pacientes de qual é a melhor alimentação para aquele caso, para aquele paciente. Então são muitas ferramentas. E a homeopatia é uma né? Ou seja, a homeopatia é mais uma dessas ferramentas. A fitoterapia é outra dessas ferramentas, que são as plantas medicinais. Bom, mas respondendo a pergunta da Toninha, olha só, Toninha, nós temos protocolo sim de tratamento de tireoide. É claro que são várias as disfunções tireoidianas, né? Nós temos aí o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, tireoidite de Hashimoto, tireoidite de Hashgraves, né? São problemas tireoidianos. É claro que a gente sempre trabalha associado aí com o acompanhamento do endocrinologista, né, que é o profissional médico especialista da área, até para fazer a identificação de qual é o problema, né, fazer o diagnóstico correto ali do problema, e a partir desse diagnóstico nós entramos com as nossas ferramentas adicionais para poder trabalhar isso, né? Quantas vezes eu não peguei problemas de hipotireoidismo que era ali uma disfunção nutricional, faltava magnésio naquele organismo, faltava zinco, faltava aí selênio, faltava aí iodo, né? E a gente orienta ali ou com uma suplementação ou com uma alimentação adequada e a glândula volta a funcionar
muito melhor depois dessas orientações. Então, temos sim que avaliar caso a caso, né? Não dá para dizer que dá para tratar e resolver todos os casos, mas a grande maioria nós temos resultados maravilhosos aí da glândula tireoide, que é uma glândula que quando, a dica eu já dou, hein, Toninha? Quando o organismo está muito inflamado, e a maioria das pessoas hoje estão com seus organismos inflamados, alguma disfunção acontece. Dentre elas, uma disfunção tireoidiana. Quando eu vou tratar uma pessoa, sempre desinflama aquele organismo, o que já faz com que ele responda melhor a um tratamento como esse. Olá, Samuel. Boa noite também ao Ramon. Parabéns pelas oportunidades cedidas a tantos telespectadores de todas as regiões. Ramon, eu sou pai do Eduardo, marido da falecida Luciana. Ele me disse que vocês treinavam juntos lá no Juliano. Preciso te pedir uma orientação alimentar para combater triglicerídeos e melhorar o LDL. Grato, boa noite. Aqui quem está mandando é o Chico Cabral. O Chico Cabral sempre participa aqui conosco. Obrigado, Francisco Cabral. Ô, Chico, um abraço, viu? O Eduardo é uma pessoa muito querida, né? A gente já conhece há muitos anos. E realmente a gente treina junto lá na Academia do Juliano. Então, né, nós temos que entender ali muitos dos desequilíbrios, né, dos triglicerídeos, né, muitas vezes dos colesteróis. O colesterol, antigamente, né, até pouco tempo, nem tanto tempo, ele era considerado um vilão, né? O colesterol está alto, vamos baixar esse colesterol. Hoje, a medicina, né, mais moderna, né, quem está fazendo todas as atualizações sabe que o colesterol alto não é mais o mal a ser combatido. Ele é um bioindicador de que algo, normalmente de ordem hormonal, não está legal. Então, quer dizer, claro que você não vai deixar os colesteróis ficarem em níveis muito elevados. Isso não deve acontecer. Porém, você não vai só baixar um colesterol. Porque quando o colesterol sobe, pode olhar, ou a pessoa está com um problema de glicemia, né? Por causa do hormônio da insulina, o colesterol vai subir, o corpo vai tentar, por causa dessa matéria-prima que é o colesterol, vai tentar produzir mais hormônios. E nessa tentativa, ele eleva o colesterol. Então, quer dizer, não é o problema em si o colesterol alto, mas um bioindicador de que algo está desequilibrado. Pode ser uma insulina desequilibrada, né? Ou seja, um surgimento de uma resistência insulínica. Pode ser a glândula tireoide que não está produzindo adequadamente o hormônio T4 e aí, por consequência, começa a subir o colesterol. Pode ser outras funções, disfunções hormonais, né? Pegue aí 10 mulheres no climatério ou na menopausa e 7 ou 8 estarão com colesterol elevado. E por quê? Por causa da disfunção hormonal. Então, a naturopatia identifica esses pontos, faz ali o bom controle do colesterol, mas vai na causa do problema para resolver tudo ali e a pessoa ficar bem. Bom, nos programas passados aqui, a gente sempre recebe perguntas dos homens ligadas à questão da próstata. Sim, que é uma queixa muito forte, muito pesada. Você já respondeu sobre essa questão também. O Higino está perguntando aqui agora. Boa noite, Samuel. Tem alguma planta que pode ser indicada para o tratamento da próstata inchada? Ou hiperplasia prostática benigna, né? Muito gente chama disso, né? Quem mesmo que... Higino. Higino, um abraço, viu? Obrigado pela participação, pergunta importantíssima mesmo, né? Tem pesquisas aí que falam, né, que nós homens vivermos 100 anos, 100% de nós teremos essa hiperplasia benigna da próstata, né? Não confundamos esse crescimento da próstata com câncer de próstata. São coisas distintas e normalmente um não leva ao outro, né? A hiperplasia não leva ao câncer. Então vamos entender isso. E por que a próstata também pode ter essa elevação? Disfunção hormonal e também um organismo inflamado. Então, de novo, já que eu disse ainda há pouco sobre essa questão inflamatória prejudicando a glândula tireoide, também pode prejudicar a região prostática do homem. Então, nós precisamos desinflamar o nosso organismo. E o processo de regulação inflamatória está muito entre o que a gente ingere, né? Se você ingere mais alimentos ou produtos alimentícios pró-inflamatórios, você vai favorecer as suas predisposições e pode inflamar ou criar uma inflamação subclínica ou
ou uma inflamação crônica de algo que você já carrega na sua genética. Então é importante que a gente desinflame o nosso organismo, e só com uma orientação dedicada, né, ali, bem particular. Então existem várias coisas. É claro que tem estudos mostrando, por exemplo, que o urucum, né, já quem nos apresentou foram os índios aí brasileiros, né, utilizam para pintar suas peles, utilizam nos temperos e especiarias ali da sua culinária. O urucum, que é o nome científico, é Bixa orellana, né, é uma planta que ela atua muito bem ali na desinflamação do organismo como um todo, mas especialmente da próstata, né? Eu não estou passando nenhum tratamento, mas estou dizendo que essa planta, quando você incorpora ela nos seus hábitos diários, ela pode te ajudar a desinflamar seu corpo e a favorecer aí também nessa questão da hiperplasia benigna da próstata. Olá, Samuel, boa noite. Pergunte ao Ramon, qual planta poderia ser usada para amenizar a ansiedade? Sou Ricardo, moro no bairro Porto Velho. Ricardo do Porto Velho, muita gente sofre de ansiedade. Sofre. Ô, Ramon, quando a gente traz aqui algum psiquiatra ou médico psicólogo, é incrível as queixas da questão da ansiedade. A naturopatia trata e vê essa questão da ansiedade? Perfeitamente. Você já falou sobre depressão também em outros programas. Exatamente, né? Ricardo, um abraço, um abraço para todos aí do Porto Velho, bairro que eu tenho um carinho muito grande. Então, primeiro entender que o naturopata, né, dentro da formação, eu dizia ainda há pouco, ele tem um preparo aí para lidar com várias questões orgânicas e biológicas, mas ele também tem dentro da sua formação disciplinas ligadas à parte psicológica, né? Todo naturopata tem aí como formação básica a própria psicanálise, e a gente também faz uma análise geral desse paciente, muitas vezes orientando ele. A ansiedade, que é o mal do século, né? Muitas pessoas têm e ela acaba abrindo portas para outros problemas, mas é entender que a pessoa, ela, até por causa de toda a correria da sociedade no dia a dia, ela desaprende de viver no momento presente. E isso é uma visão muito psicológica dessa questão. E desaprende e começa a viver ali o que são as ansiedades, as preocupações com o futuro, um futuro que esteja longe, um futuro que esteja breve. Então, o naturopata tem a habilitação de orientar esse paciente de como melhorar essa postura psicológica para que ele viva uma vida mais leve, mais dentro do presente, né? Porque é claro que nós temos que preocupar com o futuro, mas o futuro precisa ser planejado, mas não vivido no presente. Nós temos que viver no presente o próprio presente. Então, são orientações que o naturopata também dá do ponto de vista psicológico, mas claro, nós temos inúmeros recursos e protocolos para gerenciar aí a nossa ansiedade. Por exemplo, indicação e suplementação de vitaminas do complexo B, que atuam muito no equilíbrio ali das nossas ansiedades, das nossas angústias, das insônias, né? Das depressões, como citou ainda há pouco Samuel. Então nós temos aí indicações de vitaminas do complexo B, de ômega 3, de magnésio, que pode facilitar muito nesses processos, mas também de plantas que vão ali muito incisivamente, né? Citei ainda há pouco a camomila, que é um dos recursos, né? A Matricaria recutita, seu nome científico, mas nós temos a Melissa officinalis, né, que é uma outra planta maravilhosa para esse controle, mas que a gente vai diagnosticar e prescrever adequadamente. Temos outras plantas maravilhosas, a lavanda, né, uma planta incrível, que tanto atua nas depressões, mas também nas ansiedades, né? E hoje, Samuel, a gente sabe que a medicina, até usei desse tema, né, a medicina incorporando essa ferramenta da fitoterapia, porque já é sabido que muitos profissionais médicos que outrora só prescreviam fármacos sintéticos para tratar as pessoas, mas é muito comum a gente ver hoje prescrição da planta ginkgo biloba. É muito comum, nem sempre com esse nome popular, né, mas com o nome comercial muitas vezes, que muitos laboratórios, grandes laboratórios, já estão ali produzindo, né, plantas medicinais como o ginkgo biloba. Esse né? exemplo que você está dando aí, ginkgo biloba seria bom para... Então, bom para muitas coisas, né? Mas dentre elas é muito utilizada, por exemplo, nos tratamentos de labirintite.
né, o ginkgo biloba, mas o ginkgo biloba já tem estudos mostrando que ele ajuda na regeneração das células neurais. Então ele pode prevenir muitos tipos de demências, melhora a parte cognitiva, concentração, melhora muita coisa do sistema nervoso central, o ginkgo biloba. E está sendo muito prescrito por médicos convencionais, né, que outrora não prescreviam esse tipo de fórmula. Outra planta muito utilizada, até por ginecologistas, é a erva de São Cristóvão, né? O nome científico é Simicifulga racemosa ou Acteia racemosa. É uma planta muito indicada para controle hormonal, especialmente das mulheres, por ginecologistas hoje em dia. Muitas vezes a pessoa nem sabe que é uma planta porque está lá o nome comercial desta planta, né? E quando nós, naturopatas ou fitoterapeutas, vamos fazer a formulação, aí a gente coloca o nome científico da planta e difere um pouco, a pessoa às vezes não identifica, mas está sendo corriqueiramente prescrito plantas como essa, a erva de São Cristóvão, ginkgo biloba, né, para tratar questões hormonais. Sem falar das questões hormonais masculinas, né, para equilibrar aí níveis de testosterona, né, o fenogrego, que é usado como tempero, né, mas na dosagem correta para cada indivíduo masculino, pode melhorar muito esse hormônio, né, a testosterona, e também vai melhorar a libido, vai melhorar a disposição, a força física, a facilitar o ganho de massa muscular, né? O fenogrego, que o nome científico é Trigonella phoenum graecum, mas nós temos inúmeras plantas, né, como tríbulos terrestres, a maca peruana, Lepidium meiene, seu nome científico, a catuaba, né, que é uma planta maravilhosa, que é Anemopaeg marvensis, nome científico, a marapuama, outra planta aqui da nossa querida Amazônia, né, Piticopetalum olacoides, né, o seu nome científico, são plantas que quando você dosa ali adequadamente para aquele organismo, você melhora muito o desempenho hormonal, a disposição, são plantas antidepressivas, né, são inúmeros os efeitos, como você me perguntou ainda há pouco, do próprio ginkgo biloba. Legal, estou recebendo aqui muitas perguntas e muita gente querendo aqui o seu contato. Deixa eu mandar aqui um abraço para o bairro Serra Verde, para o casal simpaticíssimo. É um casal muito amigo nosso, é o Marquinhos e a Elisângela. Estão aqui mandando aqui uma mensagem dizendo que estão acompanhando o programa Amostra Grátis da Saúde, estão pedindo aqui o endereço, o consultório do Dr. Ramon. Já mandei para ele aqui, porque o telefone que está aqui é o telefone da TV Candidez. No finalzinho a gente vai colocar o telefone, mas é o 991-370001. O Ramon, 03. Perdão, 37 é o DDD, 991370003. Eu escrevi certo e falei errado. Eu vou aproveitar essa pausa do Ramon, vou ter que chamar o nosso segundo, breve e último intervalo. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta. Daqui a pouco a gente vai estar de volta, hein? Na sequência do programa de hoje. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer! Eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis.
Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nessa terça-feira, recado importante para você que acompanha a nossa programação. Quero mandar um grande abraço para o Dr. João Gabriel Duca, médico do esporte, esteve conosco aqui na TV Candidez. Foi uma entrevista muito pontual. Essa entrevista você pode acompanhar também no nosso canal no YouTube. Outra entrevista também é com Ramon de Assis. Ele está aqui hoje ao vivo no estúdio da TV Candidez, mas você também são várias participações. O fisioterapeuta Henrique Carvalho, da Fisioesporte, e o médico Cláudio Roberto Almada, ele que é médico da cirurgia bariátrica aqui em Divinópolis. Estou de volta aqui com o Ramon de Assis, são muitas as perguntas e eu confesso que vou tentar procurar aqui atender todas as pessoas. Olá, Samuel, boa noite, aqui é a Rosa Helena, moro na comunidade do Choro. Gostaria de saber qual chá que é bom para a gente dormir. Muito obrigado, parabéns pelo programa. Rosa, um abraço, viu? Um abraço para todos e do Choro, tem alguns pacientes aí dessa comunidade maravilhosa. Então, primeiro entender qual é a razão de ter perdido esse sono, né? Sabe-se que o hormônio responsável pelo nosso sono é a melatonina, né? E nós temos outros hormônios que ajudam nesse processo do sono. Muitas vezes não é só usar um chá para dormir. Claro que se a pessoa não está dormindo, pode logo tomar um chazinho para melhorar o sono. Mas é tentar identificar a causa dessa insônia, né? Nós temos dois tipos clássicos de insônia, aquela que a pessoa já tem dificuldade de pegar no sono e aquela que a pessoa acorda no meio da noite e não dorme mais. Então é importante a identificação para fazer um tratamento adequado. Agora, o que eu posso te garantir, Rosa, é que normalmente no nosso tratamento a pessoa trata, melhora inclusive outras questões de hormônios, né? Vai ficar mais disposta, mais alegre, melhora o sono e depois não precisa de nada para dormir, nem de remédio natural. A telespectadora que mandou mensagem agora há pouco aqui, Olívia, sobre a questão da Alzheimer, eu vou tentar formular novamente aqui a pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Eu gostaria de perguntar se existe tratamento para pacientes com Alzheimer na homeopatia ou na fitoterapia. Você pode resumir para ela novamente aí, Ramon, fazendo favor? Quem que é mesmo? Olívia. Olívia, um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta. Então, são muitos os estudos em torno do Alzheimer, né? A gente sabe que ainda não tem nada conclusivo da possível causa, mas já existem aí especulações em torno do excesso, né, do acúmulo de metais pesados no cérebro, dentre eles o alumínio, né? Então, a gente já tem protocolos naturopáticos, né, através da fitoterapia, que vão aí fazer a drenagem do excesso de metais pesados do nosso corpo, que é uma possibilidade já de diminuir alguns dos sintomas de demências como o Alzheimer. Outra grande parte dos estudos apontam, chamam o Alzheimer, inclusive, de diabetes tipo 3, né? Não é que a pessoa tem ali um tipo e migra para outro, mas seria o excesso de açúcar, né? Que vai para o sistema nervoso, prejudicando. Então, é outra orientação que a gente passa para o paciente, tentar aí tirar aí o excesso desse tipo de alimento que vai prejudicar não só a saúde do sistema nervoso, mas a saúde como um todo. E temos protocolos que colaboram para melhoras dos quadros e uma melhor qualidade de vida do paciente, né? Plantas medicinais, suplementos, né? Como vitaminas, minerais, que já vão colaborar e melhorar muito a qualidade de vida. Então, nós temos protocolos e tratamentos para esses problemas, mas não temos assim, essa planta cura isso. Por enquanto, é só uma melhora da qualidade do paciente. Boa noite, Samuel. Boa noite, Ramon. Gostaria de saber se tem planta para acabar com o colesterol e diabetes. Sou Ana Maria, do bairro Niterói. Ana Maria, um abraço, viu? Um abraço para todos do bairro Niterói. Então,
Primeiro, eu falei ainda há pouco que o triglicérides elevado, o colesterol elevado, são bioindicadores que existe um outro problema de causa. Então, a naturopatia tem essa habilidade, né, Ana Maria, de buscar aí as possíveis causas. Então, quando a gente descobre, por exemplo, que o aumento do colesterol pode ter sido por uma desregulação da glândula tireoide, aí quando a gente regula a glândula tireoide, os colesteróis regulam, né? E aí você não tem que preocupar com isso mais. Então, não é atacar só o colesterol, até porque nós até temos muitos bons protocolos para baixar o colesterol, mas não é por aí. É entender que é como uma pessoa que tem uma dor de cabeça. Tomar um analgésico tira a dor de cabeça, mas o que não vai tirar o analgésico é a causa da dor de cabeça. E a naturopatia costuma buscar essas causas para você ficar livre definitivamente. Deixa eu mandar aqui um abraço para a Mariana Machado, diz que está sintonizada aqui com o programa Amostra Grátis da Saúde ao vivo pela TV Candidez, é fã do Ramon. Ramon sempre nos ajuda aqui a fazer o programa, diz que adora aqui o programa Amostra Grátis do bairro José Tomás. Um abraço para você, Mariana Machado. Já está com consulta marcada aqui. Manda um abraço também para a Mariana, viu? Aliás, a família, né? A Roberta, irmã dela, que é uma pessoa muito querida, o G. Lara, nosso queridíssimo artista, né? A Diana Lara também. A gente fica muito feliz aí que a família esteja com a gente. Aí. O Anderson de Carmo do Cajuru, ele pergunta se tem algum chá natural para visão. Anderson, um abraço também para todo mundo aí de Carmo do Cajuru. Tenho amigos especiais aí nessa cidade. Então, temos chá sim, né? Olha só, alguns problemas de visão, já que você não citou qual que seria o problema, algumas lesões dos olhos são regeneradas com banhos, por exemplo, de chá de camomila, chá de calêndula, né? Problemas aí virais dos olhos, né? Como conjuntivite, você pode fazer banhos com a planta cavalinha, né? Equisetum arvense, seu nome científico. Então, nós temos esses recursos mais caseiros, mas temos protocolos, né? Entendendo, por exemplo, que suplementando muitas vezes de luteína, astaxantina, zeaxantina, que são substâncias especiais para melhorar a saúde oftálmica, a saúde dos olhos, né? Eu sempre cito aí o ovo, né? De preferência o caipira, mas o ovo é o alimento dos olhos. Quem quer evitar doenças maculares, doenças degenerativas dos olhos, alimente-se mais frequentemente de ovos para prevenir esses problemas. Ramon, quando a gente fala da questão das plantas, eu acho que muita gente tem uma dúvida. Todas elas são fáceis de serem encontradas? Boa pergunta, viu, Samuel? Não são todas fáceis de serem encontradas. Curiosamente, né? Olha que ironia. Eu prescrevo diariamente plantas medicinais. Do meu rol de prescrição devem ter aí umas entre 500, 550 plantas que eu prescrevo muito corriqueiramente. Mas algumas plantas não são fáceis de encontrar, até porque nós tomamos o cuidado de todas as nossas indicações terapêuticas acerca das plantas serem para farmácias de manipulação, né? Para boas farmácias de manipulação. Por quê? A gente não passa o chá porque o princípio ativo medicinal do chá pode variar muito, né? Como é que eu vou fazer um controle glicêmico ou de uma pressão arterial sistêmica de uma planta que, se for colhida num horário do dia, ela vai ter uma força. Se for colhida no outro horário do dia, vai ter outra força. O paciente não vai ter aquele conhecimento para fazer tudo isso adequadamente. Então, sempre passa por uma farmácia, né? E então a gente tem esse cuidado de prescrever ali uma planta mais adequada, com todos os cuidados. Você disse sobre a questão da facilidade de se achar as plantas. Então, olha só que ironia. Algumas plantas a gente encontra nas farmácias de manipulação, outras já são mais difíceis. A ironia está na goiabeira, ou nas folhas da goiabeira, que é uma planta maravilhosa, né? Incrível para tratar diversos problemas, né? Baixa os níveis glicêmicos, né? O nível de açúcar do sangue, é um analgésico muito potente, né? Se você misturar ali um chazinho
das folhas da goiabeira com o chazinho das folhas da pitangueira, você tem ali um analgésico local fantástico, vai inibir aí todos os tipos de dores. Mas, infelizmente, as farmácias não dispõem com facilidade as folhas da goiabeira, né? Psidium guaiava é o nome científico dela. Se eu prescrevo ali ela, eu não vou conseguir que o meu paciente manipule facilmente essa planta. Uma ou outra farmácia só dispõe. Então, nem sempre é fácil. Aí eu tenho que substituir, né? Se eu preciso daquela planta, eu vou buscar outra que a gente encontre facilmente para estar indicando para o paciente. Amanhã, outra pergunta. As plantas medicinais vão curar tudo? Vão solucionar todos os problemas? Não. Definitivamente não. E eu tenho muita humildade e consciência disso para não falar bobagens, né? Porque tem profissionais aí que falam bobagens. Ah, uma planta que cura a próstata, outra que cura diabetes. Gente, o que faz com que a gente adoeça ou que a gente se cure é a mudança dos hábitos. Não tem outro caminho. Então, a mudança dos hábitos. É claro que as plantas podem ajudar e muito nos processos de tratamentos, de resolver e equilibrar aquele organismo como um todo. É claro que podem, mas falar que uma planta cura tudo, né, seria muita prepotência minha dizer isso. Né? Tem gente que quer resolver um problema grave com uma fórmula mágica, com uma cápsula mágica. Ah, eu descobri que... Quantas vezes eu ouço aí falar, o óleo de abacate cura diabetes, né? Está em alta. O óleo da semente de abóbora cura a próstata. Claro que não é assim, né? Eu estudei a fundo, inclusive, essas plantas, né? A gente sabe que elas ajudam muito no processo, mas é a mudança de hábito. Veja bem, se a pessoa consome muito açúcar, consome carboidratos simples, né? Farináceos, tantos produtos alimentícios que são venenos para a saúde, não vai ter uma planta que salve essa pessoa. Se ela não mudar os hábitos e aí sim, junto, utilizar de plantas medicinais, eu acredito que ela consegue tudo de melhoria da sua saúde. Mas não achar que a plantinha vai resolver tudo sem que você mude os seus hábitos, incluir uma atividade física, tantos outros hábitos. Ô Ramon, eu vou ter que encerrar daqui a pouquinho o programa. Túlio, o último intervalo comercial, a gente vai rodar, eu te mandei uma mensagem aí no interno, assim que a gente encerrar aqui com o Ramon de Assis. Ô Ramon, tem uma questão aí sobre planta medicinal, que a planta medicinal, se é natural, então ela nunca vai fazer mal? Você pode tirar, porque você falou um pouquinho sobre isso no primeiro bloco. Foi. E o telespectador aqui perguntou, usar demais uma planta medicinal e não quis se identificar, pode fazer mal? Excelente pergunta, mesmo você não se identificando, mas é uma excelente pergunta, né? Eu ouço muito, eu gosto disso porque de planta medicinal porque ela, se não fizer bem, mal também não faz. Não é bem assim, isso definitivamente. Repito, a homeopatia não existe efeitos colaterais, não existe risco maior para a sua saúde, não vai te levar à morte. Mas planta medicinal, existem algumas questões. Vou dar um exemplo clássico. Muita gente come abacaxi e a boca fica toda ferida, né? Isso é o quê? Uma incompatibilidade com o abacaxi. Então, é claro que uma planta medicinal, ela não vai ter danos muito grandes para a sua saúde, mas não é o caso de que pode usar de qualquer maneira. Vou dar uns exemplos bem curiosos. Tive um paciente, uma certa vez, não foi em Divinópolis, foi uma cidade, inclusive, distante que eu atendo, e que me relatou um caso curiosíssimo. Ele era atleta, praticava academia, né? E me contou, aí ele estava com uma alergia de pele, que ele já tinha passado por alergistas, dermatologistas, ninguém resolveu o problema dele. E aí ele me contou que o professor da academia dele sugeriu que ele suplementasse algumas suplementos para o melhor desempenho dele na academia. E dentre esses suplementos, ele me disse que usava maca peruana. E na minha especialização de plantas medicinais, eu tive a oportunidade de estudar profundamente esta planta, que é uma planta adaptógena, e por esta razão requer um cuidado, né? As plantas adaptógenas, se o uso for demasiado, se for diário e em grandes dosagens, ela começa fazendo um efeito maravilhoso, porém, pouco tempo depois, ela pode fazer o efeito inverso
Olha só, porque ela vai fazer a chamada fadiga de adrenal. Então, se você começar a usar, por exemplo, a maca peruana, mas são diversas plantas as adaptógenas, começa a utilizar de uma maneira indiscriminada, você pode ter efeitos colaterais. E como as plantas ainda são pouco conhecidas, são poucos especialistas em plantas, o médico não vai saber, o alergista não soube que era a maca peruana, nem o dermatologista, e aí o que aconteceu? Quando ele me contou, não, eu uso maca peruana, eu falei, há quanto tempo? 1 ano e pouco. De qual a dosagem? Essa. Eu fui, na hora, disse para ele, é a maca peruana. Aí, não pode, mas ela é natural, não faria mal. Eu falei, vamos fazer um teste? Vamos. Suspende a maca peruana. 20 dias depois, desapareceram as alergias de pele que duravam mais de 5 meses e ninguém descobria. Então, muito cuidado ao utilizar plantas medicinais. A dosagem é importantíssima. Todos os profissionais que aqui passam, né, sendo médicos ou não médicos, citam um exemplo da própria água, que é importante para o corpo, mas que se for em um excesso, pode trazer aí prejuízo, principalmente para determinadas pessoas que têm um problema renal, por exemplo. Por exemplo, é verdade. O Ramon Túlio também avisando que a gente tem que finalizar o programa, já estamos na hora. Você está trazendo aí agora o recado final desse tema de hoje, plantas medicinais, a nova ferramenta da medicina. Muita participação hoje aqui, eu quero agradecer aqui a todos pela participação. O programa de saúde ao vivo tem todo esse diferencial. E eu acho que o Ramon respondeu muito bem todas as pessoas. Qual que é o recado final dentro desse nosso tema? E o seu contato está ali na tela, Ramon. Então, primeiro agradecer a todos que nos acompanharam, né? A todos que acompanham o nosso trabalho. Sugerir que quem quer estender esse conhecimento, siga a gente nas nossas mídias, né? Como Naturopata Ramon de Assis, no Instagram, na fanpage do Facebook, no canal do YouTube, que muitas das entrevistas que a gente fez aqui estão lá no canal do YouTube. Tudo como Naturopata Ramon de Assis, segue a gente lá. Mas dizer que, primeiro, a naturopatia tem muito para oferecer, né? Você que já rodou, já não conseguiu melhoras em alguns tratamentos, experimente a naturopatia, né? Mas eu já tomei chá e não resolveu. Pode ser muito do que a gente falou aqui hoje. Tomou na dosagem certa? De quanto em quanto tempo? Né? Quem te prescreveu? Foi o profissional especialista em plantas medicinais, em fitoterapia? Porque se não foi, vale a pena você conhecer essa forma de tratar. E para você que faz um uso e gosta até, cuidado ao utilizar, né? Busque algumas orientações, porque a gente não pode fazer um uso indiscriminado. Mas as plantas medicinais chegaram para ficar. Antes eram só nós, naturopatas, fitoterapeutas, né, que utilizavam, mas hoje não. A medicina convencional já está fazendo um uso muito grande das plantas medicinais. Eu fico feliz por isso, porque eu lutei uma vida inteira profissional para que isso acontecesse, que as plantas medicinais fossem conhecidas, fossem utilizadas, e a medicina convencional já está, principalmente pela medicina integrativa, já está utilizando muito das plantas medicinais. O Gomides está mandando aqui um abraço para você, está mandando um abraço para você e para o seu pai, o Valdir Pereira, meu grande amigo. Fala para ele que sou o Gomides, ex-maquinista. Sim, me lembro bem. Muito a família aqui do Ramon. Um abraço, Gomides, viu? Paulo Henrique está mandando aqui também um abraço para você. Na próxima a gente vai fazer outras perguntas aqui. Obrigado, Ramon, mais uma vez. Obrigado também. Olha só, a gente vai voltar na próxima semana ao vivo, 9 da noite. Você já sabe que a nossa reprise é sábado a partir de 1 da tarde. Obrigado, Ramon, mais uma vez. Obrigado também. Obrigado para você que nos acompanhou. Até a próxima, se Deus quiser. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer! Eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed?
O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.